Então vamos lá, pessoal, continuar com o nosso assunto sobre trocador de calor, casco e tubos hoje. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as configurações mecânicas desse tipo de trocador, tá legal? Eu quero dizer que esses trocadores do tipo casco e tubos podem ser classificados quanto às suas características mecânicas, tá? E aí eu estou me referindo mais especificamente a uma classificação de acordo com o formato e o tipo do espelho, que pode ser fixo ou chamado de espelho flutuante, no qual é possível remover o feixe de tubos. Legal? A gente tem os trocadores com espelho fixo e os trocadores de ou com espelho flutuante, e aí o feixe de tubos pode ser removido de dentro do trocador de calor. Legal? Aqui, ó, só para lembrar para vocês, isso aqui é o espelho, tá? Do trocador de calor, é essa parte da extremidade, das extremidades do trocador, né, que mantém os tubos dentro do casco, e essa parte aqui é o carretel. Tá? Então, o espelho vai ligado ao tubo, entre o tubo e o carretel. O carretel, esse aqui apresentado, tem uma divisória e a gente já vai falar sobre o porquê dessa divisória. Mas, por enquanto, vamos nos ater ao espelho. Tá legal? Vamos lá, então. Bom, o primeiro deles, né, que eu falei, é o trocador de espelho fixo. Ele é relativamente o mais simples e o mais barato. Tá? Nesse caso, os espelhos são soldados, tá? Eles ficam fixos e soldados nos tubos do trocador de calor e no casco. Assim, não é possível a manutenção ou limpeza mecânica na superfície externa dos tubos, tá legal? Como ele está soldado, está tudo fixo ali, tubos, espelho, casco, não é possível limpar a parte de fora dos tubos ou a parte casco, né, do fluido que escoa no casco. Dessa maneira, na hora de decidir qual fluido vai dentro, qual fluido vai fora dos tubos no trocador de calor, é melhor escolher o fluido não incrustante no lado casco, porque não é possível a manutenção, não é possível a limpeza nessa situação. Esse aqui é um esquema do trocador de calor, né? Vejam, bocais do lado casco, bocais do lado tubo, e aí o espelho tá fixo aqui e aqui, os espelhos são fixos, então não dá para remover e para limpar o lado de fora desses tubos. Reparem aqui nesse esqueminha, pessoal, que os bocais do lado do tubo estão do mesmo lado do trocador de calor, né? Esse esquema aqui é de um carretel como da foto do slide anterior, que tem uma divisória, tá? Isso significa que o fluido do lado do tubo vai entrar, passar por metade dos tubos e depois pela outra metade dos tubos antes de sair do equipamento. Esse esquema é um pouquinho diferente daquele esquema, o primeiro que eu mostrei para vocês na videoaula passada. Tá legal? Mas por enquanto se atenham aqui aos espelhos. Então esse é fixo. E aí a gente decide pelo fluido, então, não incrustante no lado casco. Nesse caso, os orifícios dos tubos devem ser vedados nos espelhos se o tubo for danificado. Então, se perceber que um tubo tá vazando, tá danificado, tem que vedar para que o fluido não passe por aquele tubo. E tem inexistência de vedação interna. Não há pontos de vazamento, aguenta as altas pressões e é bom para substâncias perigosas, porque ele, de todos os tipos aí de espelhos do trocador de calor, ele é o que tem menos perigo de vazamento. Já o outro tipo é o que tem espelho ou cabeçote flutuante, tá? Ele possui um dos espelhos fixos, porém não soldado ao casco. Não soldado, porque aí o outro espelho é livre para poder se expandir. Possível retirada do feixe para manutenção e limpeza da superfície externa dos tubos, da parte externa, tá? Reparem aqui, ó, que há uma folga desse lado entre o casco e o conjunto de tubos com espelho, para que, se for necessário, essa seta aqui indica o sentido em que a gente pode remover os tubos de dentro do casco do trocador para fazer manutenção do lado de fora. Aí dá para limpar o lado de fora desses tubos, legal? Então aqui a gente tem o fluido, os bocais do lado do casco e também os bocais do lado do tubo, com uma repartição aqui no cabeçote, tá?
Existe também a configuração com anel bipartido. Assim, o diâmetro do carretel flutuante tem que ser maior que o diâmetro do casco e cabe mais tubos nesse feixe de tubos dentro do trocador. Reparem aqui no detalhe, ó, o anel é bipartido e nessa região do casco do trocador o diâmetro fica maior, tá, do que todo o trocador para que caiba mais tubos aqui dentro. É só uma outra possibilidade também de cabeçote ou espelho flutuante. E aí a gente tem um espaço aqui maior. Bom, outro jeito de colocar tubo dentro do trocador de calor é fazendo esses tubos em U, tá? É a construção com apenas um espelho estacionário, tá? Só tem espelho aqui nessa extremidade que eu estou mostrando do trocador. É possível fazer com diferentes raios de curvatura. Também é possível a limpeza da parte externa dos tubos. Entretanto, nesse caso, há uma maior dificuldade de limpeza mecânica no interior dos tubos, tá? Por causa da parte nu aqui que é difícil de limpar. Fica um vazio de tubos no centro do feixe e para cálculo de troca de calor, para cálculos de projeto e o efeito de troca térmica, considera-se apenas a parte reta dos tubos, tá? Nos cálculos despreza-se essa parte curva aqui e considera o comprimento reto, a parte reta desses tubos. Tá legal? É uma possibilidade também de fazer esses tubos em U. Não tem certo, não tem errado, espelho fixo, espelho flutuante, tubo reto, tubo em U, tudo vai depender da operação, da indústria e do processo em que esse trocador está inserido. Aqui algumas fotos desses tubos em U, olha só quantos tubos, né, dá para fazer em U no trocador de calor, olha esse aqui também que legal, e aí a gente pode ver essa curvatura aí dos tubos em diversos tamanhos de trocadores de calor. Quanto à questão do custo, acho que é meio intuitiva, né? Já dá para pensar que o do espelho fixo costuma ser mais barato do que o dos tubos em U, que ainda é mais barato do que os trocadores com cabeçote flutuante, tá? E ainda dentro dos cabeçotes flutuantes, o que é removível pelo carretel é mais barato do que aquele do anel bipartido. Tá? Muitas vezes o tipo do tubo pode ser o critério para a seleção de um modelo, de um formato aí de trocador de calor, na hora de projeto, na hora de operação. Pensando também na comparação desses tipos de trocadores e na indicação de uso, né? Porque não pode ser só o custo a indicação. É claro que o custo é muito importante, mas também a gente pode pensar em fator de incrustação. Né? Já apresentei um pouquinho para vocês sobre o que é incrustação, o que esse problema faz nos tubos do trocador de calor, mas em breve, na próxima aula, a gente vai se aprofundar aí nos cálculos de projeto de trocador de calor e esse número mágico, aí, esse fator importante de incrustação vai ser muito especial nas nossas contas. E esse fator tem uma unidade. Tá? A unidade dele está aqui, essa unidade doida aqui, e aí a gente também pode pensar, conhecendo o fator de incrustação daquele escoamento, né, do fluido escoando no lado tubo ou no lado casco, dá para decidir que tipo de feixe seria mais interessante de usar. Tá legal? Então, olha só, se no lado tubo, o fluido que vai escoar no lado tubo tem fator de incrustação menor do que 0,002, essa unidade aqui, e para o lado casco maior do que 0,002, tubos em U são indicados. Tá? Em outras situações, pode ser indicado o espelho fixo, com limpeza química do lado casco, porque vai ser o único jeito, não dá para fazer limpeza mecânica, e em outras situações, quando para os dois fluidos nos dois lados é maior do que 0,002, é indicado o cabeçote flutuante, tá? O trocador do tipo cabeçote flutuante. Então, só para a gente também ter aí uma outra opção de critérios para projeto de trocador casco e tubos. Eu queria falar para vocês também sobre essa designação aí, essa classificação, essa norma, essas tabelas que nos ajudam a entender e dar nomes e classificar, designar os trocadores de calor, tá? Então tem essa designação, eu falo tema, mas é TEMA, tem uma sigla em inglês para isso, que nada mais é do que um código que nos explica o trocador de calor, que nos designa o trocador de calor. É um código com 2 números e 3 letras que define as dimensões e tipo de trocador casco e tubos. Os números que aparecem nesse código são
o diâmetro nominal do casco em polegadas e o comprimento dos tubos, também em polegadas. E as letras, que são 3, referem-se ao tipo de trocador no seguinte sentido: cabeçote anterior, tipo de casco e cabeçote posterior. Assim, ó, eu coloquei para vocês no material PDF de aula uma tabela como essa, um quadro como esse, né, numa escala um pouquinho maior para facilitar a visualização de vocês. Então vejam que essa designação tema nos dá, quanto às letras, situações do trocador de calor. Então de A a D, né, A, B, C, N e D, é a nomenclatura para tipos de cabeçotes estacionários frontais. Então é carretel de tampa removível, carretel tipo boné com tampa integral, tem várias classificações aqui, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha com atenção, com calma. Quanto ao tipo de cascos, tem o E, F, G, H, J, K e X, né, que é um passe no casco, 2 passes no casco, fluxo dividido, são possibilidades de operação e de construção até do casco do trocador. E a terceira letra, L, M, N, P, S, T, U, V, não, U, W, refere-se aos tipos de cabeçotes posteriores, tá legal? Sei lá, tem vários aqui, como feixe de tubo em U, como cabeçote flutuante com gajeta externa, sei lá, muitas opções, tá? Então, é a isso que essas 3 letras se referem. E aqui eu quero deixar um desafiozinho para vocês, uma pequena pergunta que eu quero conversar com vocês e que vocês tragam a resposta para mim na nossa aula ao vivo. Vamos lá? Vamos combinar? Respondam isso no caderno de vocês e tragam para mim no nosso encontro presencial, tá? Quais as características do seguinte trocador de calor? Eu quero que vocês me expliquem como que vai ser esse trocador de calor aqui, ó, 21192 Type AES. Tá legal? Vocês precisam consultar a tabela e a explicação de como que se dá essa designação tema aí. Tá legal? São 2 números e 3 letras. E para finalizar o nosso assunto dessa semana, eu preciso apresentar para vocês essa situação de configuração de operação do trocador de calor quanto ao número de passagens, tá? E o número de passagens dos fluidos dentro do trocador de calor. A gente pode chamar de passe ou de passagem, que é o percurso de um fluido de uma extremidade à outra no trocador. Tá? Então, normalmente, os trocadores de calor do tipo casco e tubos, eles recebem um nome, uma classificação, uma designação também assim, ó. É um trocador de calor NM, onde N se refere ao número de passagens no casco e M se refere ao número de passagens do fluido no lado tubo. Tá? Então, é sempre trocador NM. Por exemplo, trocador de calor, casco e tubos 1-1. 1-1 significa uma passagem no lado casco e uma passagem no lado tubo. Tá? Então, reparem que o cabeçote e o casco não é dividido de maneira alguma. Tá? Então, a gente tem uma vez só o fluido do lado tubo entra aqui por 3, passa por todos os tubos de uma vez e sai em 4. E o fluido do lado casco entra por 1, né, passa por todo o corpo do trocador, só aí fazendo seu movimento devido às chicanas, e sai em 2. Tá? Esse é o trocador 1-1. Esse trocador pode ser operado em contracorrente ou em paralelo, tá? O jeito de operar esse trocador é muito parecido com o que vocês viram lá nos trocadores duplo tubo. Um tubo interno, um tubo externo, um dos fluidos passando por dentro apenas uma vez, outro fluido passando por fora também apenas uma vez. Uma passagem só para cada um dos fluidos. E são válidas as deduções feitas para trocador duplo tubo, como eu disse. Outra opção, além desse trocador 1-1, é a do trocador 1-2. 1-2 significa uma passagem no lado casco, 2 passagens no lado tubo, tá? Quando acontecem 2 passagens no lado tubo, obrigatoriamente uma vai estar em paralelo com o casco, enquanto a outra vai estar em contracorrente.
Reparem que para que isso possa acontecer, o carretel precisa ser bipartido, como daquela foto que eu mostrei para vocês. Para que o fluido do lado tubo entre aqui em 3, toda a sua vazão entra em 3, passa por metade dos tubos do trocador de calor e depois faz uma segunda passagem por outra metade dos tubos do trocador de calor e sai em 4. Legal? Enquanto isso acontece com o fluido do lado tubo, o fluido do lado casco está fazendo uma passagem só. Entra em 1, as chicanas aqui direcionam seu escoamento e ele sai em 2, uma passagem só. E para isso, então, a gente precisa de um carretel como esse, que divide o fluido do lado tubo em 2 passagens. Bom, mas não é só no lado tubo que o fluido pode fazer múltiplas passagens, no lado casco também, tá? Então aqui eu trago um exemplo de um trocador que a gente vai chamar de 2,4 com feixe removível. 2,4 significa 2 passagens no lado casco e 4 passagens no lado tubos, né? E como que faz para ter 2 passagens no lado casco? Observem que os bocais do lado casco também estão do mesmo lado, na mesma extremidade do trocador de calor, porque aqui no meio do casco do trocador de calor, a gente tem uma barreira para impedir que o fluido passe por todo o trocador ao mesmo tempo. Então, o fluido do lado casco entra aqui em 1, né? Aí ele passa apenas por metade do casco e muda aqui quando chega no final, né, e passa pela outra metade do casco e sai na mesma extremidade. Então, com essa divisão aqui bem no meio, a gente tem 2 passagens no lado casco. Reparem que as chicanas também não podem mais ser aquelas segmentares simples lá com um corte só, uma janela, como no trocador anterior. Elas precisam ser diferenciadas e instaladas de uma maneira que permita direcionar o fluido no lado casco tanto na primeira metade quanto na segunda metade do casco. Tá? E, ao mesmo tempo, né, também nós temos as divisões do fluxo do lado tubo, o lado do fluido que passa nos tubos do trocador de calor. Então, nesse exemplo aqui, o fluido entra em 3, passa por 1/4 dos tubos, né, que está nessa metade do casco, passa para o a segunda metade e depois se divide mais numa terceira passagem e numa quarta passagem. Então, o fluido do lado tubo passa 4 vezes nesse trocador de calor. Tá? Ele entra aqui com uma determinada temperatura, troca calor com o fluido quente, aqui que eu representei em azul, mas com o outro fluido que está no casco e sai depois de passar 4 vezes pelo trocador. Então, nesse caso aqui, né, do trocador 2,4 com feixe removível, não é possível soldar a chicana longitudinal. Existem problemas de vazamento entre as passagens, sim, porque quanto mais recorte, quanto mais solda, quanto mais precisa mexer no trocador, maior a chance de vazar. Não existe casco com mais de 2 passagens, tá? Nos tubos a gente pode fazer 2, 4, 8, 16, quantas a gente puder ou quiser construir. Mas no casco só dá para fazer até 2 passagens. Entretanto, existe trocador 4/8? Na verdade, tá mais para uma afirmação, né, nessa aula por vídeo que eu não posso perguntar isso para vocês, mas na verdade existe trocador 4/8. Apesar de não haver casco com mais de 2 passagens. O que se faz é operar 4 trocadores 1/2 em série ou 2 trocadores 2/4 em série. Percebem? No total, né, no final de todo esse processo, eu acabo tendo um trocador 4/8. 4 passagens no casco, 8 passagens nos tubos. Eu tenho um esquema aqui para mostrar para vocês de um trocador 3/6. 3 passagens no casco e 6 passagens nos tubos, que nada mais é do que 3 trocadores 1/2 em série. Né? Então vejam que a saída de um dos cascos se une à entrada do próximo trocador, passa uma vez só pelo casco, que vai se unir ao próximo trocador e passar uma vez só pelo casco também daquele trocador. Enquanto isso, o fluido do lado tubo passa 2 vezes em cada trocador, o que dá 6 passes no processo como um todo. Né? Se a gente fecha todo esse conjunto de trocadores como nosso volume de controle e analisa a temperatura de entrada e temperatura de saída desse conjunto, eu tenho um trocador 3/6.
E assim que eles podem ser instalados. Ó, aqui a gente tem 3 trocadores de calor, né? Não dá para perceber do lado de fora, até dá se a gente prestar atenção nos bocais, né? Mas o fluido lá do tubo passa 2 vezes em cada um deles, tanto que ele entra e sai do mesmo lado, e o fluido lá do casco passa uma vez só em cada um deles. E aqui também uma foto de um outro trocador instalado em série, né? Um conjunto de 2 trocadores instalados em série. E aí, pessoal, para encerrar o conteúdo dessa semana, só falta falar da diferença de temperatura média, tá? Nesses trocadores de calor de casco e tubo. A dedução para a verdadeira diferença de temperatura média por meio da integral da equação, essa aí, ó, que vocês estudaram lá em FT2, Q, U, A, delta T, não é simples. E pode ser encontrada nos trabalhos originais ou em livros específicos, como o livro do Kearney, que é a nossa principal referência bibliográfica aqui de trocadores de calor. Entretanto, soluções podem ser apresentadas na forma de gráfico, como o famoso F, fator de correção, e os adimensionais de temperatura, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa corrigir o valor da média logarítmica das diferenças de temperaturas que existe quando o trocador está sendo operado em contracorrente, porque fazendo múltiplas passagens, ora o fluido está contracorrente, ora está em paralelo. Ora eles estão em contracorrente, ora eles estão em paralelo, tá? Então, para corrigir isso, a gente precisa desse F, desse fator de correção, porque nós calculamos, a gente fecha o volume de controle, seja quantas passagens forem de cada lado do trocador, e calcula a média logarítmica das diferenças de temperatura. Ok, isso é possível fazer. Entretanto, esse não é o valor real, né? A gente tem um valor que é a diferença de temperatura média real no trocador de calor. A gente calcula como se fosse contracorrente, mas depois corrige por um fator de correção para poder ter uma ideia, né, para poder calcular e conhecer esse valor real. Tudo bem? Uma vez que o trocador não opera totalmente em contracorrente, tá? Então, esse fator de correção, uma indicação quase como uma penalidade, porque o escoamento não é totalmente contracorrente, né? Então, esse delta fica menor do que o que a gente calcula considerando contracorrente. E para fazer isso, a gente se usa de gráficos que a gente precisa entrar no gráfico com esses valores conhecidos, né, de R e de S, que são adimensionais de temperatura. Reparem que toda conta aqui é feita temperatura por temperatura, temperatura por temperatura, a gente fica com um adimensional. O R se refere à queda de temperatura do fluido quente em relação ao aumento da temperatura do fluido frio, né? É uma relação entre essas informações do quente e do frio, enquanto S é a relação entre o aumento de temperatura do fluido frio e o máximo aumento que o fluido frio poderia ter. Tá legal? E a gente chama de efetividade térmica, tá? Nós vamos fazer exercício sobre isso, eu vou propor exercício para vocês e eu gostaria de fazer com vocês, tirar dúvida na nossa aula ao vivo, tá? Não deixem de comparecer, por favor. Esses valores, então, entram nos gráficos típicos de trocadores de calor para a obtenção desse F, né? Então, a gente tem aqui valores de F até 1, né? Se o F é 100%, ou se o F é 1, quer dizer que eu estou operando mesmo em contracorrente. O ideal é que seja maior do que 0,8, tá? Tá aí mais uma coisa para a gente pensar quando for ter que decidir critério de projeto. Esse F é ideal que seja maior do que 0,8, tá? Aqui eu tenho outro gráfico que eu peguei do livro do Sandel, nem sei se é assim que pronuncia o nome desse autor, só para dar mais detalhes para vocês aqui numa figura A e numa figura B. Vejam que esse gráfico de F, fator de correção, ele não é genérico, tá? A gente precisa procurar o gráfico específico para o que a gente quer. Por exemplo, a figura A é útil, é necessária quando a gente está estudando trocadores que tem um passe no lado casco e 2, 4 ou 6, qualquer múltiplo de 2 no lado tubo.
E aqui no gráfico B, a gente tem que consultar quando estamos trabalhando com trocadores que tem 2 passes no lado casco e 4, 8 ou 12, qualquer múltiplo de 4 no lado tubo. Tá legal? E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o esquema que há do lado de cada um desses gráficos, né? O gráfico A é para uma passagem no casco e o gráfico B para 2 passagens, o que ele chama de T maiúsculo e de T minúsculo. Reparem que T maiúsculo é o que está passando no lado casco e T minúsculo é o que está passando no lado tubo. Não sei necessariamente se é o fluido quente ou se é o fluido frio, tá? E aqui a mesma coisa, no trocador de 2 passagens no casco, o T maiúsculo é o que está passando do lado casco e o T minúsculo é o que está passando do lado tubo. Eu chamo a atenção de vocês para isso, porque quando eu resolvo exercício de trocador de calor, por convenção, eu costumo chamar de T maiúsculo fluido quente, T minúsculo fluido frio, tá? Isso vale para mim, isso vale para eu entender como eu estou resolvendo o meu exercício, mas aqui eu não sei, tá? Não é sempre que o fluido quente vai passar no lado casco. Não é sempre que o fluido frio vai passar no lado tubo. Às vezes eu preciso decidir isso como um critério de projeto ou o exercício me fornece essa informação. Tá legal? Então só cuidado, porque essa nomenclatura aqui não é a que eu costumo usar para resolver exercício. É T maiúsculo para o casco, T minúsculo para o fluido. Eu uso T maiúsculo para o quente e T minúsculo para o frio. Tá? Mas vocês podem usar a nomenclatura que quiser, chamar TQ, chamar TF, como quiser. Então, esse F ajuda a definir o número de passagens no casco. É sempre ideal escolher a configuração mais simples, tá? É melhor escolher uma passagem só no lado casco e ver se essa configuração atende o objetivo do projeto, atende a troca térmica necessária que o processo precisa realizar, tá? Então, escolher menor número de passagens no casco significa isso, significa uma configuração mais simples. Só que o F tem que ser maior do que 0,8. Então, pessoal, aquela equação lá clássica, né, do calor é igual a UA delta T, Q é igual a UA delta T, agora precisa ser corrigida porque o Q é igual a UA e o F corrigindo a média logarítmica das diferenças de temperaturas, considerando o trocador operando em contracorrente. Tá legal? E aí aqui é sobre isso que eu propus um exercício para vocês realizarem essa semana. Gostaria que vocês tentassem fazer para que a gente tire dúvida no nosso encontro ao vivo e destrinche um pouquinho mais sobre isso. Tá legal? Tragam suas dúvidas, por favor. Se não tiverem, ótimo. Tragam e me digam que não tiveram dúvida, que isso já ficou super bem fundamentado lá em FT2. Por último, como curiosidade, eu queria apresentar para vocês esse esquema aqui, ó, de um trocador de calor também, que é chamado de fluxo cruzado, tá? Ele não é paralelo, ele não é contracorrente, ele é cruzado. O fluido 2 aqui no esquema passa pelo lado tubo, o fluido 1 passa pelo lado casco, mas olha como ele passa, perpendicularmente aos tubos, tá legal? Não é paralelo, ele é perpendicular. E aí existem gráficos também para fluxo cruzado, tá? Então eu trouxe aqui um modelo para vocês, coloquei também no meu material PDF de aula para que vocês possam consultar quando for necessário. E aqui tem o esqueminha, o que é T maiúsculo, o que é T minúsculo, de acordo com a característica do trocador de calor de fluxo cruzado. Tá legal? Para vocês saberem que existe esse tipo de fluxo, mas vamos estudar bastante ainda o casco e tubos, paralelo, contracorrente, múltiplas passagens. Gente, é isso então para essa semana, tá? Vejam com calma o material de PDF sobre isso também que eu passei para vocês. Lá tem todas as equações dos slides, não tem todas as figuras, mas tem as que eu julguei mais importantes, tá? Porque eu caprichei mais de figuras nos slides e menos no PDF, mas tem as mais importantes. E tentem fazer o exercício que eu propus sobre esse fator de correção, sobre a análise de temperaturas aí, de entrada e saída dos trocadores. Bons estudos, bom trabalho e até o nosso encontro de terça-feira. Espero vocês para a gente fazer exercício e agora sim, já com os motores aquecidos desde a semana passada, a gente focar nos cálculos de trocadores de calor. Até breve.